Voltamos então com Coletiva da TV Unifev, recebendo aqui hoje o professor Vinícius do curso de Direito da Unifev. E o empresário, professor, que não quer mandar o funcionário embora, e ele também não pode adotar o sistema de home office. Qual é a outra opção disponível para ele evitar essa situação? Por exemplo, férias individuais? Perfeito. As férias individuais é um mecanismo que a medida provisória autoriza o empregador utilizar, né? Então, ele pode conceder as férias, ele pode criar um banco de horas, e enquanto aquele período que ele está afastado do trabalho, ser contabilizado nesse banco de horas e depois ser compensado quando retomar as atividades. Ele pode disponibilizar um curso para a reciclagem desse trabalhador enquanto ele está em casa, né? Claro que esse curso precisa ser online, já que a gente tem aí todas as restrições pelas autoridades sanitárias. Então, tem diversos mecanismos para serem utilizados. E para quem não tem férias individuais vencidas, qual é a opção? Mesmo para aquele sujeito que ainda não teve as suas férias adquiridas, né? Então imagina, você ingressou na empresa há 10 meses, né? Então você ainda não adquiriu o direito, porque é depois de um ano da sua admissão à aquisição de férias. Mas vamos imaginar que a pessoa tem 10 meses de trabalho naquele local. A medida provisória 927 autoriza a antecipação das férias. Então, é possível hoje a antecipação das férias e tem um outro detalhe bastante importante para o empregador, para o empresário, que é o quê? O pagamento das férias, ela só vai acontecer depois do retorno deste período, né? Quando a gente estuda o Instituto das Férias na CLT, a gente vai ver que o pagamento das férias e de 1/3 das férias acontece até 48 horas antes da concessão aí do benefício. Neste momento de exceção, o empregador ou o empresário vai conceder as férias, ele vai usufruir das férias e quando ele voltar, ele pode pagar. E 1/3 das férias, o governo federal autorizou que o pagamento possa ser efetuado até dezembro de 2020. Ou seja, uma maneira de desonerar o custo da folha de pagamento. Depois das férias, se a situação ainda não melhorar, qual que é a próxima ação disponível aí na lei? Olha, a gente tem o banco de horas, né? O banco de horas, na minha modesta opinião, é o mecanismo mais apropriado para isso nessa situação. Por quê? O empregador e o empregado vão ajustar por escrito, né, a concessão desse benefício e a compensação do banco de horas da medida provisória 927 é pelo prazo de 18 meses após o retorno da atividade, né? Se a gente avaliar um prazo de 18 meses de compensação, a gente vê que é um prazo bem razoável para que, quando as atividades retornarem, aquele trabalhador possa cumprir todo este afastamento, né, no decorrer deste período. Só fazendo um comparativo, a CLT autoriza o banco de horas no prazo de 1 ano ou de 6 meses. Né? Então, a gente tem o banco de horas quando é negociado através do sindicato, a negociação coletiva, com prazo máximo de 1 ano ou individualmente até 6 meses. Então, nós temos esse instituto dentro da CLT. Na medida provisória, o prazo aumentou para 18 meses. Isso é muito importante neste momento. Então, é uma boa alternativa aí para sanar essa dificuldade. Existe um limite dessas horas que o funcionário pode ter como banco? O que acontece é o seguinte, Fabiola, a CLT determina que essa compensação está limitada a 2 horas extras. Então, você imaginando que você trabalha 8 horas por dia, essa compensação seria de 2 horas depois do seu horário. E aí esgotaria dentro do período que você ficou afastado, né? Vai ser computado, tem 100 horas lá para ser compensado. Então, imagine que você vai ficar 50 dias, 2 horas por dia, para compensar aquele banco de 100 horas negativas aí que você tem. Ok. Ok? Pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas têm maior prioridade no momento das férias? Opa, a medida provisória e o governo federal estimularam que a priorização, a proteção seja justamente para esse pessoal, grupo de risco, ou seja, aquela pessoa que tem mais de 60 anos, tem algum problema respiratório, cardíaco, ou passa por algum tratamento aí de saúde, que esse pessoal tenha prioridade em qualquer medida tomada. Quais são as orientações para as empresas que desejam tratar os casos como coletivos, né, para a coletividade toda dos colaboradores? Como os reajustes ou férias coletivas, por exemplo, como fazer isso? O que acontece é o seguinte, nesse momento nós estamos simplesmente afastados, né, e impossibilitados até de reuniões, aglomerações, né?
E muitas categorias profissionais estão aí numa fase que seria de rodada de negociações, de reajuste, de revisões, de ajustes econômicos, né? Enfim, infelizmente não haverá como tratar isso neste momento. O que a gente tem recomendado para os nossos clientes, para os nossos conhecidos, é que isso seja discutido no momento que a nossa situação social retomar, né? Até porque, se a empresa mandar lá uma proposta para o sindicato vai precisar convocar a assembleia para dizer se é favorável ou não é favorável aquele reajuste de salário, aquele determinado benefício. E como há uma proibição de aglomeração, não há validade nesse ato se o presidente do sindicato, ele que quiser resolver sozinho, né? Vai ser um ato aí inválido, nulo pela justiça. Então, o que a gente tem sugerido é que o sindicato e as empresas, eles comecem essa rodada já de negociações, conversas e tudo mais, mas que se aguarde a aprovação da Assembleia dos Trabalhadores, né, para que aquilo se torne concreto, sob pena de ser anulado lá na frente. Caso o empresário já tenha tomado todas as medidas possíveis, ele ainda não conseguiu seguir com a empresa, ele pode reduzir os salários e a carga horária? A gente tem a medida provisória 936, que ela veio justamente para essa situação, né? O empresário, ele pode negociar com o empregado e fazer uma redução da jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70%, e automaticamente esse empregado, ele vai receber parte da remuneração dele através do benefício emergencial de manutenção e renda do governo federal, tá? Então é possível hoje essa medida. E se houver necessidade, é possível parcelar o salário aí dos trabalhadores? Olha, as medidas provisórias não autorizaram o parcelamento do salário e nem a CLT permite isso. Então, no momento, a gente ainda não tem esse dispositivo legal. Uma outra dúvida também é que os colaboradores que entram nesse regime de carga horária reduzida, eles podem ser demitidos? Como funciona agora? Ótima pergunta. O governo federal, ao editar essa medida provisória 936, ele colocou algumas regras, né, algumas obrigações para os empregadores. Entre elas é justamente a manutenção do emprego. Então, se o empresário e o empregado ajustarem que vai acontecer lá a redução da jornada e automaticamente a diminuição do salário, pelo prazo de até 90 dias, que é isso que a medida provisória autoriza, permite, nesse período que está acontecendo, né, o ato aí, a transação, não pode haver o desligamento. E esse trabalhador, na hora que retorna às atividades, ele tem um prazo equivalente de garantia no emprego. Então, imagine que o seu salário diminuiu 50% por conta da redução por 90 dias. Você, depois que retomar as atividades, terá 90 dias de garantia no emprego. Professor, no caso de temporários e terceirizados, quais são as recomendações nessa situação? Os temporários e os terceirizados estão protegidos também pelas medidas provisórias. Então, não só aquele empregado do direto, mas também o temporário, o terceiro ali da empresa, também estão todos protegidos. Não há nenhuma ressalva nesse aspecto. Sim. E em casos de comissões de venda, caso o empregado esteja atuando de casa, ele tem alguma mudança nessa comissão? Nenhuma mudança, né? O simples fato da mudança de local da prestação de serviço, ou seja, ele trabalhava no escritório ou na sede da empresa e ele passa a prestar o serviço em casa e ele efetua a venda e ele tem direito a essas comissões, o empregador vai ter que pagá-las normalmente. Muitas empresas, professor, adotaram a suspensão do contrato de trabalho. Qual a diferença da demissão? E nesse caso, os funcionários continuam recebendo? Como que fica essa situação? Um outro benefício criado pela medida provisória 936 é justamente a suspensão do contrato de trabalho, né? O que acontece? Empregado e empregador vão entabular aí essa situação, ajustar essa situação, que o contrato vai ser suspenso. O período máximo são 60 dias, né? E aí o que acontece? O empregador vai comunicar ao Ministério da Economia e essa pessoa vai receber esse benefício emergencial de manutenção do emprego em renda, pelo prazo de 60 dias. O empregador não vai ter que pagar o salário e o trabalhador não precisará prestar o serviço. Então é isso que é a suspensão do contrato. Deixa de existir o trabalho e deixa de existir o salário. No caso da demissão, há a extinção da relação jurídica, ou seja, ele deixa de ser parte daquele quadro de trabalhadores da empresa. Então é uma medida que extingue o contrato de trabalho, a demissão. Professor, em que momento, a partir de que momento a empresa ela pode suspender esse contrato?
Olha, Fabiola, a medida provisória 936, ela entrou em vigência a partir de 1º de abril de 2020, né? Nós já tivemos aí os 60 dias, que é o prazo da medida provisória, e ela foi renovada no dia 28 de maio. Então, a gente tem aí autorização legal até o dia 28 de julho de 2020 para que sejam aí suspensos e o trabalhador tenha acesso ao benefício. E que tipo de empresa pode indicar aos funcionários o benefício emergencial de emprego e renda a cargo da União? Qualquer empresa tem direito a solicitar aí o afastamento do empregado através do benefício emergencial. Qualquer empresa, MEI, maiores, qualquer uma. Tranquilo. Okay. E como que é estipulado esse benefício a ser pago aí pelo empregador? O salário ele permanece o mesmo que a empresa pagava até então? Na verdade, o benefício emergencial está vinculado com o valor do seguro-desemprego. Então, nós temos 3 faixas de seguro-desemprego, né, conforme a sua remuneração. Então, existem 3 faixas lá. Está disponível no site do Ministério da Economia as faixas do seguro-desemprego e você vai ver qual, dentro daquilo que você recebe, em qual faixa que você teria direito. Evidentemente que o valor é muito menor às vezes do que aquilo que você recebe, principalmente para quem tem um salário maior, acima de R$ 2.666, o corte é um pouquinho pesado aí no bolso do trabalhador. Neste período, como deve ser essa relação, então, com os sindicatos? Muda alguma coisa? Porque, como a gente já mencionou, não podem ocorrer as assembleias. Perfeito. Eu acho que, neste momento, a mudança ela vai ser apenas no aspecto de reunião, né? Agora, a boa relação que o empresário tem, que o empregador tem com o sindicato, esse deve ser reforçado nesse momento de dificuldade, né? Porque eu acredito que o sindicato está preocupado, né? O sindicato quer que a categoria retome as atividades o mais breve possível, né? Então, eu recomendo que se converse, se busque o sindicato, se troque experiências, né? Para que o retorno da atividade seja o menos doloroso possível. Professor, um outro termo que surgiu também no nosso dia a dia é o chamado layoff, previsto pela medida 936. No que consiste esse benefício? O layoff, na verdade, ele vai diferir um pouquinho da suspensão do contrato de trabalho, né? Lá na 936, a gente vê a suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de 60 dias. Neste período, não há nenhuma obrigação para o trabalhador, né? Suspendeu, ele vai ficar em casa e tudo bem. O layoff, existe um requisito para isso, né? O artigo 476A da CLT dispõe o seguinte, que a empresa pode determinar que o empregado faça um curso de aperfeiçoamento, reciclagem, enfim, né, de melhoria, e neste período que ele está fazendo o curso, o contrato vai ser suspenso, né? E ele está se reciclando. Essa é a diferença, né? Aqui na suspensão da 936, não há essa obrigatoriedade para o trabalhador dele fazer um curso de reciclagem. Então, há uma distinção aí. O layoff sempre tem a suspensão do contrato de trabalho por um determinado período, mas, obrigatoriamente, ele vai fazer um curso para melhorar ali a situação profissional dele. Ao passo que a medida provisória 936 determina a suspensão e não exige isso do trabalhador. Justamente por quê? Porque nós estamos num momento de exceção. E é difícil hoje você encontrar ali um curso online que vá atender as características que o empregador necessita. Professor, só fazendo uma pausa aqui no nosso bate-papo, quem estiver em casa, a gente sabe que são muitos termos, muitas regras, muitas regulamentações, né, Wender? E até a gente, às vezes, fica um pouco confuso nessas questões. O pessoal que estiver em casa tem uma solução aqui apresentada pela Unifev, que é o site unifev.edu.br/Juntos pela Economia. Lá você tem um campo que você consegue escrever as suas dúvidas e todo o corpo docente da Unifev vai disponibilizar a resposta para você. Então, tem uma equipe preparada para te atender. Então, o pessoal que estiver em casa, né, professor, pode enviar suas dúvidas, se tiver alguma questão relacionada à sua própria empresa. Com certeza. Então, é só acessar esse site que está aqui na tela e enviar suas dúvidas aqui para o projeto Juntos pela Economia Regional, feito pela Unifev, em parceria com a Associação Comercial, para apoiar toda a classe empresarial e também aos funcionários. Professor, agora falando um pouquinho da parte financeira. A medida provisória 944, ela trata sobre as linhas de crédito, também conhecidas como financiamento. Quais empresas podem buscar essa solução e para quais fins? Hoje, a medida provisória ela permite
qualquer empresa acessar essa linha de crédito, salvo as empresas aí de crédito, né? Os bancos, essas instituições estão impedidas conforme o artigo 1º da própria medida provisória 944. O objetivo do governo aqui é que o empréstimo seja para o pagamento da folha de salários. É esse o objetivo dessa concessão. As regras dessa medida, professor, elas regem transações com qualquer instituição bancária. Perfeito. Qualquer instituição bancária hoje submetida ao crivo do Banco Central vai possibilitar aí oferecer isso para os seus clientes. Não há problema nenhum, não há impedimento nesse aspecto. E quem desejar buscar por essas linhas de crédito, quais são as facilidades oferecidas? Tem duas grandes facilidades que a gente pode destacar aqui. Primeiro é os juros, que é extremamente baixo, 3,76% ao ano, né? E além disso, o parcelamento em 36 meses. Então a empresa vai tomar o empréstimo com juros extremamente baixos, se a gente comparar com o mercado hoje, o que é ofertado no mercado, e além disso um prazo bem folgado aí para poder sanar essa dificuldade. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui, a gente volta depois do intervalo com várias outras dúvidas para vocês sobre as medidas provisórias relacionadas às regras trabalhistas depois da Covid-19. Até daqui a pouco.